nosso bom Deus. Tem que ligar o microfone, né? Senão não funciona. Feliz de ver nossos irmãos aqui tornando a casa do Senhor, podendo estar junto conosco aqui participando desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus tem nos dado essa oportunidade, esta rica oportunidade de falarmos dessas riquezas insondáveis da Sua palavra. Já louvamos ao Senhor, adoramos o Seu nome, e agora nós temos esse privilégio de estarmos mais uma vez diante da palavra do Senhor, que sempre nos conforta, nos consola, mas também nos confronta a termos atitudes que honram o Senhor, que louvam ao Senhor. Nessa manhã eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, aí onde você se encontra, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 27, vamos fazer a leitura do versículo 27 até o versículo 30. Filipenses 1, do 27 ao 30. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Pai, nós queremos nessa hora, Deus, entregar as nossas vidas a Ti, todos nós que estamos aqui reunidos nesse lugar, aos nossos irmãos também que estão ali nas suas casas assistindo a essa transmissão, e aqueles que virão a assistir também, Deus. Abre o nosso coração nessa hora, a nossa mente, nos ajuda, Deus, a olharmos para a Tua palavra, a ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, Deus, e sermos transformados por Ti, Deus. Nos fortalece e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse trecho, essa perícope, esse período que é transcrito aqui para nós na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele é muito valioso, ele é muito rico para todos nós. Ele fala sobre a questão da unidade da vida cristã em meio à luta, em meio às dificuldades. São 3 versículos, mas nós vamos ver que apenas o primeiro versículo, como ele é rico, quantas coisas estão contidas nessas primeiras palavras aqui desses versículos, onde o apóstolo Paulo está chamando a igreja dos irmãos filipenses ali a permanecerem firmes, permanecerem unidos, permanecerem juntos nessa luta diária que é a vida cristã. Isso são coisas que precisam ficar latentes e precisam estar vivos no nosso coração. Primeiro, que é um princípio cristão estarmos juntos, ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, ainda que possa comprometer algumas coisas que nós estejamos passando agora, é necessário estarmos juntos. Seja aqui presente,
seja aí na sua casa, sentado, assistindo isso como voz de Deus, como palavra de Deus, não como um show, não como um espetáculo, não como uma peça teatral, mas como algo de Deus para a sua vida. Que vai fazer com que você caminhe, continue olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Princípio básico de unidade, princípio básico de estar junto. E outra coisa importante de se entender é que a vida cristã é de fato uma luta. Não existe cristianismo sem luta, não existe cristianismo sem desafio. Não é uma situação como essa agora que torna a nossa vida cristã diferente daqueles cristãos que viveram na época do apóstolo Paulo, para o qual ele está agora dirigindo essa carta. Uma visão rápida, um panorama rápido dessa igreja ali em Filipos é de que essa igreja é praticamente a primeira igreja que o apóstolo Paulo funda na Europa. É uma igreja pela qual Paulo nutre um profundo carinho, um amor. Ele conhece aqueles irmãos que estão ali naquele lugar, aquela comunidade que se formou naquele lugar. Por isso que você encontra nessa carta, diferente de outras cartas, muitas palavras de ânimo, muitas palavras de incentivo, muitas palavras de comunhão, muitas palavras de consolo para aquela igreja, para tudo aquilo que eles estavam vivenciando. A cidade em si de Filipe é uma cidade que ela é povoada por muitos ex-combatentes de guerra, muitos veteranos de guerra, ex-soldados estão ali agora dentro da igreja. Por isso que Paulo vai utilizar termos aqui que são termos militares para chamar a atenção daqueles irmãos que agora estavam reunidos naquela igreja ali, para chamar a atenção deles, porque eles sabiam do que se tratava. Quando Paulo fala em combate, quando Paulo fala em luta, quando Paulo fala em estar juntos, aqueles irmãos ali da igreja em Filipos, os irmãos filipenses, sabiam muito bem daquilo que o apóstolo Paulo estava falando, aqueles termos, aqueles verbos que eram empregados, aqueles adjetivos, sinônimos, e por aí vai, que estavam sendo empregados para aqueles irmãos, eram algo costumeiro, algo que eles sabiam do que se tratava. Estavam acostumados, passaram tempos na linha de guerra, na linha de frente, combatendo, sofrendo, vendo irmãos morrendo, como a nossa irmã Glaucia mencionou aqui, vendo irmãos sofrendo. Ali estavam pessoas que foram forjadas no meio da guerra e agora estavam dentro da igreja, como nós também, sofrendo várias ameaças de vários lados. E Paulo escreve para eles. Primeiro eles ficaram sabendo que o apóstolo Paulo havia sido preso, e ali enviaram Epafrodito para levar alguns recursos para o apóstolo Paulo, levar algum consolo para ele. Mas a história narra para a gente que Epafrodito fica doente no meio do caminho, e o apóstolo Paulo vê que ele não vai poder ficar ali, aproveita e escreve essa carta e manda de volta para a igreja como um consolo para que os acompanhasse. O apóstolo Paulo escreve de uma maneira urgente para a igreja, porque ele não sabia o que se passaria dentro daquela prisão, se a qualquer momento ele poderia ser preso e ter com eles, como ele diz aqui, e continuar pregando e animando aqueles irmãos, ou se ele poderia ser condenado à pena de morte naquele momento e já não ter mais como falar nada. Por isso que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem de ânimo para a igreja é sempre uma mensagem urgente. É sempre uma necessidade nossa, diária, estarmos diante da palavra de Deus, porque essa pode ser a nossa única ou última oportunidade de estarmos diante dela, de sermos animados por ela, de estarmos cooperando mutuamente aqui como igreja, talvez pela última vez, quem sabe. Não há tempo nessa carta, diferente de outras cartas, de outros escritos, tanto de Paulo como de outros apóstolos ou de profetas, para tratar aqui de formalidades, de pormenores,
de detalhes. A carta é toda feita de forma direta. Ela é toda feita em forma de conselho. Ela é toda feita em forma de amor, de compaixão, de palavra de unidade para aquela igreja. As diferenças de opiniões diversas, elas estão fora. Paulo não está debatendo muita teologia, não está falando muito de doutrinas, está falando de coisa básica da fé cristã para nós. Não está falando de direitos, pormenores que causam distrações e retardam o avanço da fé cristã. Nós estamos assim hoje como igreja a nível mundial e a nível nacional. Uma igreja muito dividida, multifacetada. Uma igreja inclinada para um lado, inclinada para o outro, falando sobre várias coisas. Várias coisas têm ocupado os nossos debates. Mas temos tido dificuldade de ver os pregadores da nossa geração falar sobre a necessidade da igreja estar junta nesse momento. Estar caminhando lado a lado, ombro a ombro, pronta para fazer resistência a todo o mal que está diante de nós. Nosso cristianismo, nossas igrejas, nossas pregações, elas estão com uma roupagem, um pano de fundo político. Alguns estão pregando coisas relacionadas a racismo, coisas relacionadas a homofobia, xenofobia. Não que essas coisas não precisem ser tratadas pela igreja, mas não é o foco principal. Não podem tirar o foco principal da pregação do Evangelho. Essa necessidade de estarmos juntos. Essas coisas permeiam as nossas comunidades, as nossas realidades. E na maioria das vezes nos separam. Quando você sabe que tal irmão, ou tal pregador, tal pastor tem uma vertente tal, ou pensa assim, você não quer mais nem ouvi-lo. Não, esse pastor ele pensa assim, esse pregador está cheio disso, tudo que ele está falando. Ou você incute tanto dessa cultura, ou tanto dessas ideologias em você, que qualquer coisa que possa parecer contrário àquilo que você pensa, já é o suficiente para te fazer rejeitar aquela pregação, aquela palavra. Ao nos tornarmos seres pensantes que nós somos, e precisamos pensar, precisamos analisar, precisamos avaliar o nosso tempo, isso é normal. Nós também nos tornamos expostos a todos os tipos de pressupostos da fé cristã. Várias coisas que vão sendo inseridas dentro da fé. É ciência, política, filosofia, outros assuntos que terminam por nos tornar, de certa forma, reféns dessas verdades, mais do que das verdades do próprio Evangelho. E isso causa dificuldade, causa divisão no meio do povo de Deus. Causa dificuldade de caminhar junto, porque você não pensa como eu penso. A sua perspectiva, a sua visão sobre a igreja é diferente da minha. E não me deixa caminhar junto contigo. Infelizmente, essa é uma realidade que nós precisamos combater. Isso invariavelmente tende a fracionar mais facilmente do que a unir a igreja ou a sociedade como um todo. Nós vivemos hoje dentro de um cenário, de um país completamente dividido. Tudo que se fala hoje tem que se tomar muito cuidado. Você não sabe com quem você está. Talvez numa entrevista de emprego, talvez numa coisa que você poste, alguém olha aqui, olha só o que alguém colocou, olha o pensamento dele. E a gente já começa a atacar aquele tipo de pensamento e tentar excluir de alguma forma aquela pessoa. Não, essa pessoa eu não quero na minha rede social, vou bloqueá-la. E a rede social nos dá essa oportunidade, né? Colocar para dormir por 30 dias. Não quero ver suas postagens. Não quero saber daquilo que você pensa, aquilo que você entende sobre a vida, sobre a política nacional, sobre a política global, se você é conservador, se você é liberal, se você é centro-esquerda, centro-direita, direita, esquerda, é tanta coisa, são tantas opções.
isso nos atrapalha de caminharmos juntos. Precisamos pensar, precisamos ter uma mente crítica, mas isso não pode nos afastar uns dos outros também. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. A nossa missão, que precisa ser levada adiante, ela não depende dessas coisas, ela não precisa dessas coisas, essas coisas não podem ataviar, prender os nossos pés de caminhar. Quando você vai para a guerra, né, e aí um pouquinho de experiência militar, você não fica procurando quem vai estar do teu lado, se tem ideologia aí, X, Y, Z, você quer que aquela pessoa saiba apertar o gatilho, porque temos um inimigo comum. Não pode chegar no meio de uma guerra, no meio de um combate, um tiro voando, projétil para todo lado, e você perguntar: você é de direita, você é de esquerda? Qual a filosofia que você pensa? Não tem momento para isso, vocês vão morrer. Vão ficar os dois ali analisando uma coisa que não vai levar a lugar nenhum, e o inimigo vai abater os dois, ou os três, ou os quatro, ou quantos seja. No momento de guerra, no momento de combate, no momento de luta, não podemos deixar coisas, os pormenores, tomarem frente àquilo que é primordial. Essas coisas fazem com que nós terminamos alinhando a nossa fé a esses pormenores e ignorando por completo e de forma consciente. Encontramos grupos ditos cristãos vivendo o Evangelho, até mesmo, por incrível que pareça, por mais contraditório que pareça, com viés marxista. Encontramos hoje dentro da Igreja do Senhor pessoas que são favoráveis ao aborto, pessoas que são favoráveis à liberação das drogas. Isso é terrível imaginar a que ponto essas filosofias, essas coisas demais acabam se incutindo dentro da igreja e nos fazendo pensar dessa forma. Movimentos de cunho liberais que fragilizam a nossa fé. Questionadores da fé. São tantas ponderações, são tantas análises, são tantas críticas. Está tudo isso na nossa mente, tanta informação que a gente recebe na internet, tanta exposição que a gente se dá ao direito de fazer isso. Fica na internet o tempo todo recebendo um monte de informação, aquilo vai formando várias opiniões na sua mente, você já não sabe mais o que é certo, o que é errado, e quando ouve a pregação do Evangelho, todas essas coisas precisam passar por um filtro para você saber se aquilo é ou não, de fato, a voz de Deus. Isso tem te atrapalhado, tem me atrapalhado a ouvir a voz de Deus. Um ambiente tão pluralizado como nós estamos vivendo, com tantas ideias, tantas sugestões, até mesmo um simples convite, como foi feito no início do ano, onde o líder da nação convocou aos cristãos a jejuarem por uma situação que estava os abatendo e continua nos abatendo, e isso se tornou motivo de debate, crítica, desespero dentro dos cristãos. Quem é esse homem? Que autoridade tem o presidente da República para chamar todos nós a um jejum? A igreja se engalfinhando, porque o presidente da República chamou a atenção da igreja porque era necessário jejuar. Tendo autoridade ou não, nós sabemos que isso é um princípio bíblico. Vindo da onde vier, Deus usou uma mula para falar, usaria o presidente da República para chamar a atenção da igreja em relação ao lugar, à posição que ela deve tomar frente a tudo isso. Gente, onde foi que nós chegamos? Ideias fragilizadas da fé cristã, vários setores de cristianismo debatendo coisas sem necessidade, não fazem parte da nossa necessidade hoje. Ouvi, infelizmente, há
poucos dias atrás, um crente no Senhor, alguém amado, dizer para mim que não aguenta mais ouvir o texto de João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará, porque isso é pronunciado por alguém fora de contexto e por alguém que eu não gosto. Eu passo a rejeitar o próprio Evangelho, eu passo a rejeitar a própria verdade da palavra, porque ela não está sendo usada dentro do contexto correto ou por alguém que eu não gosto. Mas quando na nota de 100 reais, 50 reais, 20 reais, vem escrito Deus seja louvado, até o ateu pega. Duvido o ateu dizer, não vou tocar nessa nota de dinheiro porque está escrito Deus seja louvado. E aí a gente vê que o nosso viés ideológico não é tão ideológico assim. Nesse cenário tão delicado, irmãos, e tão politizado como nós vivemos, nós precisamos aplicar algumas verdades à igreja atual. E eu chamaria com toda a liberdade e permissão aqui, nesse texto de chamar, esse texto que nós lemos aqui, esse período de 3 versículos de instruções básicas da fé cristã. O que Paulo está escrevendo, o que o Paulo deixou aqui para a sua igreja, nesse momento, são instruções básicas da fé cristã. São prescrições como se fossem prescrições médicas. Paulo está sendo literalmente cirúrgico naquilo que de fato importa, naquilo que de fato precisamos observar num tempo como esse. Por isso ele diz, somente, em algumas versões, vivei, em outras versões começa apenas. Faça apenas isso. Deixe todas essas coisas que nós citamos aqui de lado por um momento e foque naquilo que é principal, naquilo que é vida para vocês, naquilo que vai trazer de fato um caminhar constante na presença de Deus. Somente ou apenas, eles são sinônimos, e o significado que tem para apenas ou somente é a exclusividade, unicamente. Todas essas outras coisas são as demais coisas. Então, como nós podemos conduzir as nossas vidas? Olhando para esse texto, vivei acima de tudo. Acima de tudo, acima de todas essas coisas que nós mencionamos, por modo digno do Evangelho de Cristo. Como me conduzir, como você pode se conduzir de maneira digna do Evangelho de Cristo em meio a uma fé plural. No momento até mesmo que nós não sabemos o que é o Evangelho. Pessoas que já têm falado para nós que o Evangelho é individual, cada um segue da forma como quer. Crentes que já têm apelado a viverem o Evangelho individualizado, sozinhos dentro de casa, não precisam mais de igreja, rejeitam a comunhão não é preponderante para a fé. Crentes que estão adorando, até mesmo esse momento de lives, e aí a gente está vivendo o momento do fast food, né? É o iFood da fé. Eu pego o meu celular, quem está online agora? Pastor Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Cila Malafaia, não, eu gosto mais disso aqui. E a gente escolhe o que a gente quer ouvir, de acordo com o nosso viés, de acordo com a nossa teologia, de acordo com a nossa doutrina. Tem muita gente gostando disso, irmão. Tem muita gente se aproveitando desse momento, ainda mais com 600 reais sendo depositado todo mês na conta sem trabalhar. Essas coisas precisam nos acordar, essas coisas precisam chamar a nossa atenção, que a vida não é assim. Deus nos chamou para viver uma vida de luta, uma vida de combate constante, de irmãos aguerridos, ombro a ombro, lado a lado. Não existe um evangelho individualizado. A vida cristã, a salvação, ela é individual, nós sabemos disso, mas a comunhão
A constância na fé, ela depende disso aqui. Que se chame de da maneira como você quiser chamar, igreja, templo, prédio, construção, mas é necessário desenvolvermos a comunhão uns com os outros. Esse convívio faz parte do dia a dia da igreja. Mas nós temos uma ameaça agora, tal. O que já está sabido de todo mundo, independente se você é esquerda, direita, centro, que se você usar máscara, você reduz a possibilidade de contágio. Se você tiver uma boa higiene da sua mão, isso também reduz. Se a área for arejada, isso também vai ajudar. Vamos aplicar essas coisas. Se você não ficar tocando nas coisas, botar a mão na boca, nos olhos, no nariz, isso também ajuda. Já aprendemos isso, mais de 2 meses falando sobre isso. Há várias cartilhas sobre isso. Assim como os soldados vão à guerra também protegidos, paramentados, ninguém vai à guerra de peito aberto, né? O soldado tem que botar um colete à prova de balas, capacete, né? Óculos, se for lutar à noite com visão noturna, se preparam para a guerra. Nós estamos em guerra. E na maioria das vezes parece que estamos dormindo. Deus chamando-nos à guerra, nos chamando ao combate, e nós estamos com medo de uma ameaça invisível. Paulo está chamando a atenção carinhosamente da igreja dos irmãos filipenses para não abrir mão desses momentos de estarem juntos, de caminharem lado a lado a cada dia, que essa era uma verdade que eles não poderiam nunca pensar em abandonar por outras questões, por outros pressupostos, por outras filosofias ou outros ensinamentos, e isso os ajudaria a viverem de maneira digna do Evangelho de Cristo, de forma íntegra. Todos eles, todos nós também somos formadores de opiniões, mas as nossas opiniões precisam nos ajudar primeiramente e ajudar os outros a viverem de forma digna do Evangelho. E aí a pergunta fica: temos analisado isso friamente? Se temos vivenciado de forma íntegra, de forma digna esse Evangelho? Ou eu e você, nós como igreja, temos envergonhado esse Evangelho? Qual tem sido a postura da igreja diante de tudo isso? Diante de toda essa situação que está exposta? O objetivo do apóstolo Paulo era enviar a sua carta através de Epafrodito, para que ele pudesse ouvir e ver em sua próxima viagem que essa igreja estava junta, lutando ombro a ombro. Sabe o que significa isso? Lutar ombro a ombro? É não deixar espaço para outras coisas. Quando eu luto ombro a ombro com você, eu não permito que nada entre nós, que nada passe por aqui, que nada fragilize a nossa fé. A gente fecha literalmente as brechas que existem. Eu digo, quando eu luto ombro a ombro com você, que independente daquilo que você pensa, independente do time que você torce, nós estamos juntos. Porque aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos une é o sangue de Cristo, que corre nas minhas veias e nas suas veias também. Somos chamados para lutarmos ombro a ombro pela fé evangélica. Esses irmãos filipenses e nós também precisavam nutrir esse grande orgulho que eles tinham, um orgulho nacional muito grande, porque era uma nação imponente, mas precisavam saber que acima disso eles tinham uma outra cidadania, uma cidadania do céu. E aí, se você valoriza ou não, se você é nacionalista ou não, se você gosta de expor a bandeira do Brasil ou não, independente disso, você tem uma cidadania no céu.
que já foi garantido através do sacrifício de Jesus ali na cruz, amém? Eles conheciam, os irmãos conheciam muito bem esses termos: comunhão, cooperação, colaboradores, companheiros de combate, lutar as mesmas lutas, combater o bom combate. Tudo isso que o apóstolo Paulo expõe aqui eram termos do dia a dia desses irmãos filipenses. Todas essas ideias de união, de amizade, criavam um ambiente de fé. E quando nós vivemos num ambiente como esse, em que nós precisamos compartilhar coisas comuns, estarmos prontos a vivenciarmos coisas comuns, independente do rumo que a sua vida tome no futuro, você continua valorizando muito essas amizades. Eu tenho um grupo que nós formamos de todos os amigos que servimos juntos da Marinha, período que eu fiquei de 95 até 98, mais de 20 anos. Nós continuamos nos comunicar até hoje. Por quê? Cada um pensa de uma forma diferente, cada um foi para um lugar diferente do país, mas há algo interessante que nos une. Nós passamos um período muito importante da nossa vida juntos. Nós compartilhamos as canecas, tomamos café juntos, comemos biscoito juntos, biscoito ruim, duro. Quando nós falamos sobre isso, nós damos risadas, porque nós vivenciamos aquilo ali, estávamos ali ombro a ombro. Enquanto mais de 100 deles dormiam numa beliche, ou eu ou outro estavam de sentinela numa guarita tomando conta, para que o quartel não fosse invadido. A gente sabe do que está se falando. A gente nutre esse apreço pelo outro até hoje, mesmo estando tanto tempo sem se ver, porque essas coisas são comuns a nós. Paulo está falando sobre a necessidade desses irmãos continuarem se sacrificando um pelos outros, de dando a sua vida, se fosse necessário, pela vida do outro. Repetindo e imitando o maior dos sacrifícios, que foi o de Jesus por nós. Essa é a vida da igreja, essa é a forma como nós precisamos replicar aquilo que foi feito por mim e por você, sem sermos merecedores. E a graça se torna muito maior justamente por isso. Não fizemos nada por merecer, pelo contrário, se dependesse somente das nossas próprias opiniões, se dependesse somente dos nossos próprios pressupostos, talvez se Jesus voltar nesse tempo e se tivesse que ser julgado de novo, nós como igreja seríamos favoráveis que Jesus fosse crucificado novamente, com as nossas atitudes, com a forma de nós olharmos para o mundo cheio de viés, cheio de ideologia, cheio de pensamento. Talvez Jesus fosse enquadrado dentro de alguém que a gente não gostaria de viver com ele, e entregaríamos na cruz mais uma vez. Mas ainda bem que não, a nossa salvação não depende daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensa, mas de Deus usar a sua misericórdia, da sua graça e da sua bondade. Viver então de modo digno chama a mim e a você a vivermos com integridade. São características de que quem está inteiramente sem nenhuma rachadura, quando você diz que algo está íntegro, é que você analisou e aquilo não está vazando, aquilo não tem trinca, aquilo continua uma estrutura sólida. Essa ideia da palavra integridade vem de íntegro, e íntegro é isso, não tem rachadura, não tem divisão, não tem separação, a peça ela é inteiriça. E como é difícil isso. Algumas pessoas e alguns pregadores até desistem desse debate, até desistem desse tema porque é tão difícil. E se fosse fácil, não era necessário pregar. Se fosse algo que já estivesse
incutido dentro das nossas realidades, não era necessário continuarmos falando sobre essas coisas. Temos necessidade de vivermos de maneira íntegra, que não haja rachaduras em nós, que não haja coisas em nós, brechas tais pelas quais o nosso testemunho não consiga ser efetivo. As pessoas estão olhando para a nossa fé, nós testemunhamos o tempo todo da forma como nós vivemos. Há necessidade de vivermos em conformidade com os padrões da fé. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, precisa estar de acordo com aquilo que nós vivemos. Essas coisas não podem ser dissuantes. Elas não podem se contrapor. Aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, não pode ser diferente daquilo que eu vivo. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades da continuidade, da propagação do Evangelho, porque as pessoas olham, realmente o Evangelho é muito bom, os conceitos ali contidos são magníficos, mas o que eu vejo naqueles que dizem professar essa fé não condiz. Lutando como uma só alma, como um só povo, juntos na presença de Deus. Paulo introduz então o tema dessa unidade, e ele vai continuar fazendo um paralelo. Se você estiver com a sua Bíblia aberta ali, você vai olhar do lado, o capítulo 2, Paulo vai fazer um bate-bola, né? Se pudermos vulgarizar um pouco o termo, justamente como o capítulo 1, nos termos do versículo 27 ao 30, como o capítulo 2, é um espelho praticamente. Você vai ver ele falando aí, lá no finalzinho, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, não tenhas cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, ou seja, estarmos vivendo de forma compartilhada. Necessidade de unidade, baseando o chamado que nós temos em comum, nessa unidade genuína, coração e alma em verdades absolutas, não em pressupostos, não em filosofias, não em vertentes históricas. Necessidade de unidade a fim de ganhar a batalha espiritual da fé. Há uma batalha em curso, versículo 28 diz para nós, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crede nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. No amor dos outros e na comunhão, na genuína humildade e no alto sacrifício, e acima de tudo, no exemplo que Jesus nos deixou. Lutando juntos. Lutar junto com alguém. Temos um inimigo comum. Nós colocamos na nossa frente vários inimigos e acabamos tirando de foco quem é de verdade o nosso real inimigo, constante inimigo que não dorme, que é astuto, que é adversário, que vive 24 horas para nos tentar, para nos derrubar, mas nós estamos preocupados com outras coisas, nós estamos envolvidos com outras coisas. Nossa atenção, nosso foco da nossa atenção está em outras coisas. Carlos, eu sei de tudo isso que você está falando. Nada do que você está me dizendo é novidade. Eu sei disso, irmão. Isso foi pregado há muito tempo atrás. Várias igrejas vivenciaram isso. Mas ela continua tão verdadeira até hoje. Essa mensagem continua tão essencial para a nossa vida, tão atual, como foi para os irmãos ali, filipenses. Porque temos dificuldade de vivenciar isso. Não é fácil estar junto com alguém que pensa diferente de você. E esse é o mistério da igreja.
esse inimigo comum, nós precisamos lutar para ter como êxito, precisamos estar juntos, ombro a ombro. Nosso foco é manter o alvo da nossa fé, o Evangelho. Lutando juntos, viver acima por modo digno do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que chegou até nós, precisamos continuar levando essa tocha às outras gerações. Você já teve a oportunidade de ver uma competição de nado sincronizado e de nada, de revezamento na corrida, no nado? Você já viu como isso funciona? Você já viu que se aquelas equipes ali não estiverem bem treinadas, se cada um não souber o seu papel, ou o momento certo de colocar cada um para fazer aquilo que deve ser feito ali, como você perde a competição? Eles sabem exatamente quem a gente vai colocar em cada momento dessa corrida, quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Sabe que aquele ali vai ter uma explosão maior, sabe que aquele ali vai ter resistência maior do que o outro. Assim é a igreja. Nós conhecemos e precisamos conhecer as nossas realidades, as nossas aptidões, para que possamos lutar juntos, possamos entrar nessa luta, nesse revezamento da fé, um pelo outro. Você não tem como ser cristão sozinho. Não tem como participar de um torneio como esse de forma individual. A vida cristã foi um chamado de Deus para mim e para você vivermos em comunhão, de uma forma compartilhada. Não há aqui nessa guerra, nesse combate cristão, espaço para lobos solitários. Se chegar no meio de uma guerra e cada soldado, cada patente decidir fazer o que quer, não, eu vou dar tiro para lá, não, eu atiro para cima, eu vou atirar para o lado, não, eu vou jogar uma granada. Imagina que bagunça, se cada um quiser fazer uma coisa da maneira como bem entende, no meio de uma guerra. Ah, não, eu vou ficar só olhando o GPS. Ah, não, eu vou cuidar aqui de outra coisa. Não, precisam ter ordens. Precisa ter disciplina. Precisa haver submissão, obediência. Por isso que esse texto nos ensina coisas básicas da vida cristã. Não tem como sair dando tiro para todo lado. Não há como você querer colocar uma armadura e partir sozinho para a guerra. Você precisa de mim. Eu preciso de você. Nós precisamos de Cristo até o fim, né? Diz a música, né? O reino de Deus, ele é conquistado assim, na força, no desafio, no combate, na luta, mas precisamos ter ordem. Precisamos ter disciplina, precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. É assim em casa, é assim na empresa, é assim também na igreja. Imagina se em casa ninguém tem opinião de nada, cada um faz o que quer, não tem uma direção. Não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Na empresa também, como é que uma empresa vai em frente? Se cada pessoa toma uma decisão de uma forma diferente, precisa ter um foco. Se aquilo vai dar certo ou não, é uma outra história, mas precisa ter uma diretriz a ser seguida. A disciplina do movimento, que nós costumamos chamar movimento puritano, que aconteceu na igreja protestante no século XVI. Muita gente vai falar, mas os puritanos não eram perfeitos. Verdade, também falhavam. Mas aqueles irmãos ali, eles tinham um método de vida cristã que os distanciava da vida normal, do dia a dia. Eles tinham um objetivo, eles tinham um foco. Eles viviam como peregrinos. Isso que estava incutido no coração deles, que estavam nessa terra de passagem. Não estarmos intimidados por coisa alguma que venha sobre nós. Os irmãos puritanos, eles viviam como aquela realidade que nós falamos aqui do agora e ainda não. Pode ser agora que o Senhor nos leva, mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos continuar combatendo.
Nós não podemos ficar ali como aqueles apóstolos, no momento que Jesus fala com eles, manda eles ficarem reunidos na cidade antes do Pentecostes acontecer, e Jesus é assunto aos céus e eles ficam olhando para o céu. E nós perguntamos: o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão parados olhando para aí, querendo saber que dia, que hora que Jesus vai voltar? E esse tem sido um tema recorrente nas lives que nós temos ouvido aí, né? Muita gente querendo saber: é o tempo final? Já é a grande tribulação? Irmãos, vamos viver o básico. Vamos tentar colocar o básico da fé, que é a comunhão, em prática. E depois observar se é ou não. Talvez como igreja consigamos ter essa visão, mas no momento nós precisamos trazer o básico de volta. A unidade da fé. Temos esse privilégio, fomos chamados a sofrermos por esta causa. Esse é um combate cristão diário, com ou sem pandemia. Isso não mudou. O Evangelho não mudou, as verdades do Evangelho não mudaram por causa do coronavírus. Isso não pode fazer com que não. Agora, né, devido a essa situação, a gente vai ter que fazer alguns ajustes da nossa fé. Não tem espaço para isso, irmão. Não tem como negociar. Se tivermos que estarmos expostos aqui e sermos levados pelo Senhor, se formos acometidos pelo coronavírus que está à porta, está batendo na porta de rico, de pobre, de quem seja. Se chegar a nossa hora, o Senhor vai nos levar e nós estaremos com Ele, amém? O que é infinitamente melhor, a palavra dele diz. Deus sabe o momento, talvez você já pegou, eu já peguei, o coronavírus, já fomos curados. Cientistas cristãos já disseram que 99,9% do que nós precisamos para combater o coronavírus já está dentro de nós e foi colocado pelo próprio Deus, se chama anticorpos. Se eles vão reagir positivamente ou não, Deus sabe. Então não precisa ter medo, não precisa estar cabisbaixo, infiltrado dentro de uma caverna com medo de se contaminar, porque vai morrer, e se morrer, morre com Cristo. Amém. Se tem convicção disso, morre com Cristo, amém. Amém. Mas eu queria ver só mais um pouquinho. Queria ver só mais uns negocinhos acontecendo. Isso é um direito que você tem realmente. Alguns cristãos, né? A gente conversando com muita gente, já vi gente falar para mim: poxa, eu não queria morrer agora, não. Como é que quer ir para o céu? Eu não queria morrer agora, não. Quero ir para o céu, mas agora não. Como se nós pudéssemos escolher um momento em que isso vai acontecer. Esses irmãos puritanos, eles colocam um método de vida cristã bem interessante para nós observarmos. Nós já estamos terminando. Em um outro momento a gente entra em detalhes sobre esses aspectos, mas eu queria trazer para vocês só algumas coisas interessantes aqui, rapidamente. Primeiro, eles estabelecem aquilo que eles chamam de teologia prática. A gente tira daquela coisa daquela áurea dos grandes teólogos, temas difíceis, complicados de se entender, que não conseguem descer para dentro da igreja. Eles trazem o que eles chamam de teologia prática. E eles têm essa mentalidade peregrina, de que estão aqui nessa terra de passagem. Os puritanos se viam como peregrinos de Deus, viajando para casa. Estavam voltando para casa a qualquer momento. Como guerreiros de Deus, estavam lutando contra o mundo, contra a carne e contra o diabo constantemente. E como servos de Deus, que recebiam ordens para fazer todo o bem que podiam enquanto prosseguiam em sua jornada. Eles estabelecem o que eles chamam de facetas da fé. E são 6 facetas, princípios básicos nos quais eles viviam. Eles tinham uma perspectiva bíblica de tudo que se acontecia na terra. Eles passavam pelo filtro da Bíblia para constatar se aquilo ali realmente fazia sentido ou não. Não era filosofia, não era história, não era política, que era o prisma para a realidade deles, era a Bíblia. O
olhavam para a Bíblia para ver o que ela realmente estava dizendo. Uma outra perspectiva era uma perspectiva pietista, não petista, pietista, tá? Que é uma questão de contrição, de quebrantamento. A segunda faceta dessa mentalidade pietista, peregrina, é uma perspectiva de que tem um interesse principal na santidade pessoal, se preocupavam com isso. Seu relacionamento com Deus e com o homem, tanto na igreja como na comunidade ao seu redor. Nesse sentido, os puritanos eram pietistas por isso. Eles queriam agradar a Deus, buscavam santidade, fazia sentido essa palavra para eles, tanto no meio da igreja como no meio da sociedade. Eles também tinham uma perspectiva eclesial, uma perspectiva de igreja. Igreja para eles era importante. Os puritanos adotaram aquilo que Packer chama de perspectiva eclesial. Eles ensinavam que a igreja verdadeira é a companhia invisível dos redimidos, tendo Cristo como seu cabeça. A igreja é uma realidade espiritual e não uma estrutura institucional, hierárquica ou física. Essa é uma das razões pelas quais os puritanos davam aos seus prédios, os prédios de suas igrejas, o nome de lugar de reunião, a fim de desviar a atenção do lugar físico para as atividades espirituais, que eram a essência da adoração da igreja. Para os puritanos, isso implicava em que ser membro da igreja era algo voluntário e não um ato de forma uniforme, focada ou forçada por uma igreja estatal. Eles tinham um privilégio, eles sabiam do privilégio que era compartilhar a fé junto com os irmãos e estar na igreja. Ter uma igreja com portas abertas, como nós temos hoje, nada que nos impeça de estarmos aqui nessa manhã. A outra perspectiva também importante desses irmãos era uma perspectiva combativa. Estavam prontos para o combate. A igreja na terra é uma igreja em batalha. Preste atenção nisso que eu estou falando. A igreja na terra é uma igreja em batalha. Um combate é travado dentro da alma de cada crente. Os puritanos ensinavam que isso também faz parte da vida de um peregrino. Para os puritanos, a vida interior era um campo de conflito e tensão, em que as batalhas mais importantes estão sendo travadas dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, dos nossos medos, dos nossos anseios, e precisam, por isso, ficar diante da palavra de Deus. Tinham também uma perspectiva metódica. Eles gostavam de estabelecer pontos, padrões, alvos a serem atingidos. Eles não davam um tiro a ermo para qualquer lado. Eles tinham estratégias de guerra, sabiam muito bem como guerrear. Tinham também uma perspectiva de dois mundos, conseguiam ver muito bem que existe um mundo eterno e um mundo visível aqui. E que eles estavam fazendo parte dessas duas realidades ao mesmo tempo, mas que o lugar deles era no céu, com o Senhor. Tendo a oportunidade, em outros momentos, talvez a gente desenvolva melhor esse tema com mais propriedade, com mais tempo, porque é algo que enriquece bastante a nossa fé. Mas, por hora, nós vamos parar por aqui, momentaneamente, para que Deus continue falando nos nossos corações, em cima daquilo que o apóstolo Paulo deixou aqui para a igreja dos irmãos filipenses. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé e Evangelho. Amém. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos fortaleça, o Senhor continue nos dando graça no meio desse combate, nos dando estratégia, nos dando uma visão de ombro a ombro, estamos caminhando cada dia lado a lado, uns com os outros, e assim saímos vencedores. Amém. E aí o Senhor querendo manter-nos aqui nessa terra, ou não, ou querendo abreviar a nossa vida, nós sabemos que somos o Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.